Boa tarde. Espero que estejam todos bem. Vamos então proceder à nossa palestra da sessão de saúde, sexta-feira, da Casa de Fabiano, pedindo a bênção de Jesus para a nossa reunião e agradecendo a Deus, por estarmos aqui reunidos em sintonia com os nossos irmãos espirituais. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como procuramos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos falar hoje sobre as relações dos nossos santos, nossos heróis, com o mundo terreno. Sobre as nossas homenagens a eles, nossas preces, como isso os afeta. Lembrando do assunto já tratado sobre preces, sobre a eficácia da prece, os efeitos da prece, os efeitos benéficos da prece, E que nesse caso, então, a gente vai analisar que efeitos são esses, para os santos e as nossas homenagens também, para os nossos heróis. E aqui então vamos ver aqui o Evangelho, ler o Evangelho no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai, diferentes estados da alma na erraticidade. E Jesus disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai, se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos o lugar, e depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, verei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver estejais vós também. Isso é de João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Aí vem a explicação. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser interpretadas pelo estado feliz dos espíritos na erraticidade. Conforme for ele mais ou menos puro e liberto das atrações materiais, o meio em que estiver, o aspecto das coisas, as sensações que experimentar, as percepções que possuir, tudo isso varia ao infinito. Então os mundos vão variar em função dessas características, Quanto os espíritos são felizes, que tipo de sensação que eles têm e, em geral, o quanto eles estão ligados à matéria ainda, Enquanto uns, por exemplo, não podem afastar-se do meio em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, o malvado, cheio de remorsos e pesares, frequentemente só, sem consolações, separado dos objetos da sua afeição, geme sob a opressão dos sofrimentos morais, o justo, junto aos que ama, goza de uma indizível felicidade. Essas também são, portanto, diferentes moradas, embora não localizadas e nem circunscritas. Então, considerando essa questão das nossas preces e nossas homenagens aos nossos heróis, nossos santos, a forma como essas homenagens e preces vão afetar os espíritos aos quais essas homenagens e preces direcionam, vai variar em função do estágio evolutivo em que eles estiverem. E vai variar em função de como foi a jornada deles aqui na Terra. Se eles são realmente heróis, se são realmente santos. E antes então da gente ir em frente, eu queria ler para vocês
algumas considerações, né, que Emmanuel faz no livro Consolador. Começando pelas questões históricas, né, que determinam os heróis, né. Então, aqui no item 81, pergunta-se: nos planos espirituais, a história das civilizações terrestres tem as mesmas características da história contada pelos narradores humanos? E Emmanuel diz, né, a descrição dos fatos é aproximadamente a mesma. Todavia, os métodos de apreciação dos acontecimentos e das situações divergem de maneira quase absoluta. Muitas vezes os heróis dos livros da Terra são entidades misérrimas na esfera espiritual, ou seja, miseráveis, são até, diria, desconhecidas ou insignificantes. Verifica-se então o contrário. Conhecemos espíritos altíssimos que vieram do mundo cobertos de virtudes gloriosas e que não constam de nenhuma lembrança da humanidade. Poucos heróis do planeta fazem jus a esse título no mundo da verdade. Aqueles humildes, né, que dedicaram a vida ao bem, aqui às vezes são ignorados, mas na espiritualidade eles chegam como santos e como heróis, né? Enquanto que às vezes aqui adoramos aqueles grandes generais, heróis, tal, mas que foram grandes assassinos, né, que dizimaram populações e, obviamente, quando chegam na espiritualidade, não são nada heróis nem santos, né? E antes da gente ir em frente, né, tem um item aqui do Emmanuel que tem uma frase nos lembrando, né? Então, antes das colocações seguintes, vamos lembrar: a linguagem do espírito é universal. Ela se dá pelos fios invisíveis do pensamento. Então, no item 82 pergunta: os falsos julgamentos da história agravam a situação dos que desencarnam como heróis, sem que sejam heróis? E Emmanuel diz: as homenagens que se concedem aos mortos em troca do ouro da posição convencional que deixaram afligem os que partiram pela morte. Penosa situação de angústia se estabelece para esses espíritos sofredores e perturbados, que se envergonham de si mesmos, experimentando a mais funda repugnância pelos tributos recebidos. Eles chegam na espiritualidade, fazem lá suas reflexões, né? Com o tempo se dão conta do que fizeram aqui, e na medida em que são homenageados, eles ainda estão mentalmente ligados a nós pela sua condição, né? Eles começam a sofrer e isso causa-lhes muita perturbação. No item 83 pergunta, né? É o historiador responsável pelos juízos falsos da história? Com certeza, né? Considerando-se que cada espírito encarnado tem sua tarefa especial nesse ou naquele setor evolutivo, os historiadores que se deixam mergulhar no interesse econômico dos interesses políticos responderão além túmulo pela exploração comercial da inteligência que hajam praticado na Terra, adulterando a justiça e o direito, evitando a verdade ou fornecendo mentiras à posteridade. Então, historiadores, né, que contam a história para favorecer um ou outro, né, que é muito comum, né, a história sempre é contada pelos vencedores, né. Esses vão responder a Deus, porque eles vão deixar para a posteridade uma mentira, né. E no item 84, pergunta: se um espírito no plano invisível não é realmente santo, segundo as leis de Deus, como receberá as orações de seus devotos se a história do mundo canonizou? A canonização é um processo resultante de dogmas humanos. Ela não é considerada perante a verdade espiritual. E novamente aqui, né, a prece dos devotos invocando o seu socorro, muitas vezes sem se lembrarem da paternidade de Deus, ecoa-lhes no coração perturbado como vozes de acusação terrível e dolorosa, reavivando ainda mais suas feridas.
Frequentemente, os espíritos que se encontram nessa penosa situação rogam a Jesus a concessão das experiências mais humildes na Terra, a fim de esquecerem os ruídos nocivos das falsas glórias do planeta, no silêncio das grandes dores que iluminam e regeneram. Difícil, né? Então, muito equilíbrio aí nas nossas preces, né? Porque às vezes o santo, perante as nossas regras, nossas leis, não é santo na espiritualidade. E eles reconhecem isso, né? Assim, claro, né, personalidades da história, da civilização, que dedicaram sua vida ao bem, né, que foram santificados e permanecem assim identificados como santos em nossas lembranças. São personalidades que tinham alguma ligação com a Igreja Católica e assim foram canonizados. São Luís, São Pedro, Santo Agostinho, São Francisco de Assis, né, entre outros. Mas esse título pouco lhes importa, dado seu grau de desprendimento dos valores da Terra e seu alto grau de evolução espiritual. Existem outras personalidades que, igualmente voltadas ao bem, poderiam da mesma forma ser considerados santos, mas eles eram espíritas. Já pensou Santo Bezerra de Menezes, Santo Chico Xavier, Santo Emmanuel, né? Então, existem os santos que merecem ser santos, né? São muitos, né? Aqui não está se criticando essa nomenclatura, mas a gente tem que lembrar que isso é uma classificação dos homens, né? Na espiritualidade, o que importa são as obras, né, da pessoa. E esses espíritos são chamados de santos porque a gente é que chama, né? Esses espíritos superiores, né, aos quais eu me referi. Então, como exemplo dessa questão de preces que podem ser prejudiciais, né, a santos, eu vou ler para vocês, peço licença aí, o conto Amarguras de um Santo, que está no livro Reportagens de Além Túmulo, de Humberto de Campos, psicografado pelo Chico. Falava-se numa roda espiritual da melhor maneira de cultivar a prece, quando um amigo sentenciou: uma herança perigosa dos espíritas é a de transformar a memória de um companheiro desencarnado numa espécie de culto de falsa santidade. O bom trabalhador do Cristo não faz mais que cumprir um dever, e não é justo se lhe perturbe a serenidade espiritual com a repetição de cenas mundanas, perfeitamente idênticas às cerimônias canônicas. São aquelas pessoas, né, que a gente admira muito, que desencarnam e aí vira herói, vira santo, né? E isso atrapalha, né? O que salva é que essas pessoas, se elas realmente se dedicaram ao bem durante a vida, elas vão desencarnar com um padrão espiritual bastante elevado. Então elas não vão ligar muito, né? Mas se a pessoa tiver ainda alguma dificuldade, né, ela pode se pegar pela vaidade, e isso atrapalha, né? Ou se ela tiver alguma culpa, ela pode se sentir mais culpada ainda, né? E ficar bastante perturbada com essas considerações que a gente faz de tornar a pessoa santa, né? Não raro a morte arrebata do convívio terrestre um irmão consciencioso, dedicado, e imediatamente os amigos da doutrina o transformam num santo. Como a Igreja Católica faz, né? Então vai aqui não uma crítica, mas um alerta, né? Para que a gente não faça isso. Um ex-padre católico com sorriso da bonança, que sempre surge depois das grandes desilusões, acrescentou em tom amistoso: é razoável que os homens do mundo não interrompam as tradições afetuosas com aqueles que os precedem na jornada silenciosa do túmulo, conservando nas almas a mesma disposição de ternura e de agradecimento na recordação dos que partiram. É lembrar com carinho, né? Respeito, com amor, né? Mas não adoração. Adoração é a Deus, né? Entretanto, no capítulo das rogativas, das solicitações, dos empenhos, convém que toda criatura se dirija a Deus, ciente de que sua vontade soberana é sempre justa e de que a sua inesgotável bondade se manifestará
de um ou de outro modo, através dos mensageiros. Em minhas experiências, continua, né, esse espírito que estava falando, em minhas experiências nas esferas mais próximas do planeta, sempre reconheci que os espíritos mais homenageados na Terra são os que mais sofrem, em virtude da pouca prudência dos seus amigos. Aliás, neste particular, temos o exemplo doloroso dos santos. Sabemos que raros homens canonizados pela Igreja humana chegaram de fato a ser virtuosos. E essas pobres criaturas pagam caro na espiritualidade as glórias do altar terrestre. A palestra tomava então um caráter mais interessante, né? Quando o mesmo amigo perguntou de repente, depois de uma pausa: vocês conhecem a história de São Domingos Gonzales? E enquanto os presentes se entreolhavam mudos, né? E íntima interrogação continuou. Domingos Gonzales era um padre dotado de poderosa e aguçada inteligência. Sua carreira sacerdotal, dado seu caráter flexível, foi um grande voo nas posições mais importantes e elevadas. Dominava todos os companheiros pelo poder de sua palavra quente e persuasiva, cativava a atenção de todos os seus superiores e cativava pela humildade externa, que na verdade ele tinha uma vida íntima bem complicada. Praticou muita maldade esse padre. A verdade é que lá pelos fins do século XV, ele era o inquisidor-geral de Aragão. E tal foi o seu método condenável de ação no elevado cargo que lhe fora conferido, mandando assassinar pessoas aos milhares pela espada e pela fogueira, porque na época a Inquisição qualquer um que fosse contra o Papa, né, a religião católica, era eliminado. Então, por volta de 1485, os israelitas, né, muito perseguidos na Inquisição, o assassinaram na Catedral de Saragossa em momento de sagradas celebrações. Não precisou mais nada, né? Os homens da igreja pediram que ele fosse canonizado, né, pelo mártir que ele foi, né, sendo assassinado na igreja, e ele acabou sendo canonizado, tornou-se santo. Em breve tempo, a memória de Domingos transformava-se no culto de um santo. Aí agravaram-se no plano invisível os tormentos daquela alma desventurada, né? Porque ele chegou no além-túmulo com as suas chagas dolorosas dentro das terríveis realidades que lhe aguardavam o espírito imprevidente, né? Envergonhado e oprimido, o ex-padre influente do mundo sentia-se qual mendigo faminto e coberto de pústulas. Como se diz, a culpa, né? Os remorsos, o espírito começa a refletir sobre o que fez na vida, né? Isso se reflete no perispírito, né? Ele mandou muita gente para a fogueira, mandou assassinar muita gente, isso tudo fica no perispírito. Nós sentimos no nosso perispírito o que nós afligimos aos outros, né? Nós, porém, sabemos, né, nós espíritos, porém, sabemos que as recordações pesadas do planeta são como forças invencíveis que nos prendem à superfície da Terra. E o infeliz companheiro foi obrigado a comparecer, invisível aos olhos mortais, a todas as cerimônias religiosas que se verificaram na instituição do seu culto. Domingos Gonzales, assombrado com as acusações da própria consciência, assistiu a todas as solenidades de sua canonização, sentindo-se o mais desgraçado dos seres. Os cânticos de glorificação terrena ecoavam-lhe no íntimo como soluços da sombra e da amargura, e desde essa hora intensificaram-se seus padecimentos. Sua angústia agravou-se em virtude de nova posição do círculo familiar. Os parentes, achando-se honrados, né, por serem parentes de um santo, acharam que não precisavam mais trabalhar. Essa atitude se estendeu aos seus mais atingidos companheiros de comunidade, seus mais antigos companheiros, né? Os poucos valores da agremiação religiosa que pertenceram desapareceram. Seus colegas de esforço estacionaram voluntariamente na preguiça criminosa e no hábito das homenagens sucessivas. Em vez de trabalhar, era só fazer homenagem para o santo.
O grupo havia produzido um santo, devia ser o bastante para garantir de uma posição definitiva no céu. O espírito infeliz contemplava semelhante situação, banhado em lágrimas. E o seu martírio continuou. Sabemos que um apelo da terra recebido em nosso meio, tão logo seja expedido por um coração que se debata nas lutas redentoras do mundo. Se o serviço postal do orbe pode estar sujeito aos erros de administração, o nosso correio aqui falha, né? Ou a má vontade, né, de algum trabalhador do correio, desviando do seu destino a uma mensagem, né? No plano espiritual isso não acontece. A solicitação justa ou injusta dos homens vem ter conosco pelos fios do pensamento, na divina claridade do magnetismo universal. Se ela é atendida ou não é diferente, mas todas chegam. E Domingos começou a receber os pedidos mais imprudentes dos seus numerosos devotos. A alma desventurada ficou absolutamente presa à terra e de instante a instante era obrigada a atender aos apelos mais extravagantes e mais absurdos. Se um criminoso desejava fugir à ação da justiça no mundo, valia-se, né, de Domingos, invocando-lhe a memória entre receios e rogativas. As mães que não cuidaram da educação dos filhos quando pequeninos lhe rogavam de joelhos a correção tardia desses filhos transviados em maus caminhos. Os velhacos lhe faziam promessas a fim de realizar um bom negócio. As moças casadoras pediam marido. Os sacerdotes pediam-lhe a atenção dos superiores. E, finalmente, todos os sofredores sem consciência lhe suplicavam o afastamento da cruz de provações que lhes era indispensável. Chumbado ao mundo, Domingos, durante mais de um século, perambulou pelas casas dos devotos, pelas estradas desertas, pelos círculos de negócios, pelos covis dos bandidos. Seu aspecto fazia pena. Foi quando então, desesperado, né, dirigiu a Jesus a súplica mais fervorosa de sua vida espiritual, implorando que lhe permitisse voltar à terra a fim de esconder no esquecimento da carne as suas enormes desditas. Queria fugir do plano invisível, detestava o título de santo, todas as homenagens lhe aborreciam profundamente. Suas lágrimas eram amargas e comovedoras, e o Senhor, como sempre, não lhe faltou com a bondade infinita. Assim como um grupo de amigos influentes procura colocação para o homem desempregado e aflito, né, no mundo, alguns companheiros espirituais dedicados vieram e ofereceram ao pobre espírito sofredor uma reencarnação como escravo. Escravo no Brasil. Domingos ficou radiante, imagina, escravo. Chorou de júbilo, de agradecimento a Jesus e em breve tempo tomava a vestimenta escura dos cativos, sentindo-se ditoso e conformado, cheio de alegria e reconhecimento. O nosso amigo fizera uma pausa na sua narrativa. Estávamos, porém, altamente interessados e eu perguntei, e o santo? O irmão X perguntou, né? E o santo está hoje nos planos mais elevados da espiritualidade? Interessado em encontrar com ele, né, para saber das suas... ter um depoimento valioso, né, da sua experiência, né? E o espírito responde, não, ainda não, replicou. Domingos tem vivido sucessivamente no Brasil e ainda hoje continua aí a esforçar-se pela sua redenção espiritual, guardando instintivamente o mais terrível receio de chegar às esferas invisíveis com o título de santidade. Mas as obrigações comuns dispersaram o grupo, que estava ouvindo a história, né? E dentro de pouco tempo, o irmão X, né? Estava eu novamente só com o meu trabalho e com a minha meditação. E o irmão X fica pensando, né? Impressionado com a história daquela amarga experiência, ele diz que não pude retirar da imaginação aquele santo que trocara os incensos do altar pela atmosfera nauseante de uma senzala no cativeiro. Complicado, né? Então, é um exemplo de preces que não ajudam, né? Então já fica bem claro, né? Temos que tomar muito cuidado, né, com essas homenagens, né? Nossa prece, nossa devoção principal tem que ser direcionada a Deus, né? Porque essas pessoas, elas estão sendo consideradas como heróis, como santos, perante as leis da terra, não as leis divinas.
Então é tomar muito cuidado. Respeito, muito amor, reconhecimento, ter bons pensamentos em relação aos que nos são queridos, né? Que se foram, né? Mas com equilíbrio, né? É isso que vale. Claro, muito respeito pelos reais, né, santos que conhecemos da história, que dedicaram sua vida ao bem, né? Mas sempre conscientes, né, de que muitos que temos aí conhecimento, quem sabe, né? Então é sempre pelo crivo da razão, né, com boas informações. Por isso que é importante o estudo, né? Então vamos encerrando, agradecendo pelas informações, pelos esclarecimentos, ficando sempre em prece, com pensamento no bem, pedindo pelos que sofrem, pedindo pelos que não têm fé, pelos que estão à deriva, sem conhecimento do que lhes acontece, nem entendimento, né, das suas amarguras. Que possamos ajudar esses entes queridos ou não tão queridos, sempre com a prece, né? A prece equilibrada, a prece sincera, querendo o bem de todos, né? Obrigado, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como procuramos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Até semana que vem. Obrigada.